Muito bem, gente. Um outro ponto importante para a gente discutir, falar sobre enzimas, é que as enzimas são os alvos moleculares da maior parte dos pesticidas que vocês vão encontrar, tá, na vida profissional de vocês. Tá? Se nós formos pensar aí, Roundup, Tordon, os inseticidas, né, todos que estão disponíveis aí, tá? Todos eles têm como alvo enzimas. E, na sua grande maioria, eles ou interferem na ação da enzima ou bloqueiam a ação dessa enzima. E aí fazem com que algo não seja sintetizado naquele organismo e leve ele, consequentemente, à morte. Tá? Então, as enzimas são alvos, são os alvos moleculares dos pesticidas. Isso a gente vai discutir ao longo dessa semana e na semana que vem. Tá? Nós vamos ir discutindo isso gradativamente, tá? Mas o que são enzimas, então? Do ponto de vista conceitual, assim, né, de conceito, que é uma coisa que eu não quero que vocês decorem, mas que eu quero que vocês entendam, tá? Aqui está a estrutura tridimensional de uma proteína, chamada de exocinase, tá? Esse é o nome dela, tá? Exocinase 6 do arroz, tá? Ouriza sativa, tá? Ela é uma enzima, tá? Mas o que são enzimas? Enzimas são uma classe, como eu tinha dito para vocês, especial de proteínas que tem função catalítica, ou seja, que são catalisadores, tá? Eles aceleram, eles aumentam a velocidade de uma reação química, tá? É isso que elas fazem, tá? Por isso que elas são consideradas, né, catalisadores biológicos, tá? Elas fazem uma reação química acontecer numa velocidade muito rápida, muito maior do que essa reação poderia acontecer num sistema não vivo, vamos dizer assim. Tá? E como os nossos os organismos vivos são, né, um sistema químico onde tem milhares de reações acontecendo ao mesmo tempo ali dentro, tá? A participação das enzimas se torna fundamental. Tá? Se torna fundamental. Deixa eu abrir um parênteses aqui e fazer uma pergunta para vocês. O que vocês entendem por metabolismo? Quando alguém fala para vocês assim, o metabolismo daquela planta está alterado, está diferente, é mais rápido, é mais lento. Né? Quando a gente fala metabolismo, nós nos referimos a que exatamente? Silêncio, vocês estão me escutando? Ah, então. Ó, a Júlia, a Laura e o João, tá? A Júlia comentou que o metabolismo seria o conjunto das reações que ocorrem no ser vivo. Essa é a definição mais prática que nós temos, tá? É o conjunto de reações químicas que acontecem em um organismo, tá? Quando a gente fala em metabolismo mais acelerado ou metabolismo mais lento, enfim, tá? É justamente a velocidade com que essas reações ocorrem. Tá? Uma taxa metabólica, tá? Baixa ou alta, ou enfim, diz respeito à velocidade com que essas reações acontecem. Tá? E se o metabolismo é o conjunto das reações químicas, quem são os players desse metabolismo? Quem são os jogadores desse metabolismo? Quem são os grandes organizadores desse metabolismo? As enzimas. Tá? As enzimas, exatamente. Tá? Então, as enzimas são os players, são, né, quem vai coordenar e comandar todo esse metabolismo. Tá? Elas é que vão fazer com que essas reações todas aconteçam num determinado momento, num determinado local e num determinado tempo. Tá? Então, elas que comandam tudo isso. Qualquer fator que afete a atividade das enzimas afeta diretamente o metabolismo daquele organismo, tá? Isso não tem como fugir, tá? Uma coisa está vinculada à outra, tá? Muito bem, então, tá?
esse amadurecimento de frutos que eu comentei para vocês, tá? Ele é dependente de ação de enzimas, tá? Como essa enzima que eu mostrei para vocês anteriormente ali, né? A hexocinase 6 de arroz. Tá? Muito bem. Uma pergunta, deixa eu perguntar para vocês o seguinte, e deixa eu trocar minha tela aqui, tá? Eu não sei se eu já tinha mostrado para vocês esse programa aqui, né, que a gente consegue visualizar a estrutura tridimensional de proteínas. Acho que já, né, o PyMol. Sim. Tá. Então aqui eu busquei a estrutura daquela enzima que eu acabei de mostrar para vocês, dessa aqui, tá? Da hexocinase 6 do arroz, tá? Aqui tá ela. Aqui tá a estrutura tridimensional dela, ó, tá? Bem toda cheia de dobras, né? Toda cheia de cavidades, fendas aqui, tá? Eu vou tirar essa parte, essa visualização externa aqui dela, tá? E vou deixar as alfa-hélices e as beta-folhas aqui para vocês poderem ver. Deixa eu tirar aqui, tá? Então aqui, ó, estão as alfa-hélices e beta-folhas, tá? Que nós estudamos, né, na estrutura tridimensional das proteínas. Aqui tem uma beta-folha, ó, várias aqui, alfa-hélices, enfim, tá? E uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, tá? Como que essas enzimas aqui catalisam as reações? Que características elas possuem que fazem com que elas acelerem as reações químicas, façam as reações químicas de um organismo ocorrerem mais rapidamente? Essa característica é a presença de um local aqui nessa enzima denominado de sítio catalítico. Tá? Esse sítio catalítico, na grande maioria das vezes, ele está localizado, gente, numa fenda, numa cavidade da minha proteína, tá? Ou da minha enzima. Agora, proteína e enzimas não são sinônimos, mas quando a gente pode dizer que uma enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, tá? Nesse caso aqui eu usei proteína, mas é enzima, tá? Então, essa cavidade que nós podemos observar aqui, nesta estrutura proteica aqui, nessa estrutura aqui dessa enzima, provavelmente é o local aonde nós vamos encontrar o sítio catalítico dessa enzima, tá? E por que é numa cavidade? Tá? Por que é numa fenda? Tá? Se nós voltarmos aqui para o PyMol, tá? Vocês vão ver, e vou botar a estrutura aqui de novo. Tá? Aqui, ó. Aqui tem a fenda, ó. Aqui tem uma fenda e tem alguma coisa dentro aqui. Tá? Tem alguma coisa dentro dessa fenda aqui. Tá? Por que será que existe esse sítio catalítico e esta fenda, e esse sítio é numa fenda? Pelo seguinte, tá? Olhem essa estrutura aqui, é a mesma enzima, tá? É exatamente a mesma enzima, e vejam como é que essa enzima funciona, tá? Ela vai catalisar uma reação química. Que reação química é essa? Vamos lá, então. Ela vai pegar dois compostos químicos, um conhecido como glicose, tá? E outro conhecido como ATP. Aqui está a estruturinha química da glicose e aqui a estruturinha química do ATP. Tá? Esses compostos aqui é o que nós chamamos de substratos da enzima, tá? Porque são eles que vão ser modificados, são eles que vão sofrer a reação química. Tá? Esses compostos, para poder reagirem entre si, eles têm que entrar nesta fenda, nessa cavidade, e se acomodarem dentro dessa fenda. Tá? E por isso que o sítio catalítico se localiza numa fenda, justamente para poder acomodar esses substratos, acomodar esses compostos. Tá? Uma vez acomodados ali dentro, uma vez que esses compostos estão dentro do sítio catalítico, essa enzima sofre uma torção. Vou voltar o vídeo aqui um pouquinho.
tá? Ela estava nesta conformação aqui, tridimensional, e depois que os substratos ligaram, ela sofre uma pequena torção, tá? E agora sim, agora ela acomoda de vez os substratos dentro dela, tá? Dentro desse sítio catalítico, tá? E o que, que acontece quando ela sofre essa torção? Vamos visualizar agora aqui no vídeo. Então, vamos fazer um maior aumento aqui do sítio catalítico, tá? Então, aqui está a glicose e aqui está o ATP, tá? A reação que esta enzima vai fazer, ela vai remover um fosfato aqui do ATP e vai transferir esse fosfato para a glicose, tá? Transformando essa glicose em glicose fosfato. Isso faz parte do metabolismo, tá? Isso faz parte da síntese de açúcares lá no moranguinho que eu mostrei para vocês no início da aula, tá? Então, quando esta enzima ainda não se torceu, esses dois substratos aqui estão longe um do outro, tá? Só que no momento em que ela sofre essa torção na sua estrutura química, desculpa, na sua estrutura tridimensional, tá? O que, que vai acontecer? Esses dois substratos se aproximam, gente, e há literalmente um choque, uma reação entre esses dois compostos, tá? Formando então aqui, tá, um composto único aqui, aonde a reação química está se processando. Logo em seguida, eles se afastam novamente, porque essa enzima vai voltar ao seu estado normal, à sua conformação normal, só que esta glicose agora está carregando o fosfato, que antes estava aqui no ATP, formando então glicose fosfato, e o 6 aqui é porque esse fosfato está ligado no carbono 6, então nós chamamos de glicose 6-fosfato, e o ATP, como ficou sem um fosfato, virou agora ADP. Antes era adenosina trifosfato, agora virou adenosina difosfato, tá? Então, este sítio catalítico aqui, ele se localiza nessa fenda justamente para poder acomodar os substratos e dentro dessa fenda fazer com que esses substratos literalmente reajam entre si. E aí a reação química acontece, tá? Aí a reação química acontece, tá? Vou soltar o vídeo aqui, tá? Aí a enzima, então, volta à sua conformação normal e libera agora o que nós chamamos de produtos. Que produtos são esses? A glicose com o fosfato ligado, glicose 6-fosfato, e o ADP. Tá? Essa glicose 6-fosfato vai ser destinada, então, para a síntese de açúcares lá no moranguinho. Tá? Sem a ligação desse fosfato aqui, não tem como o moranguinho sintetizar os seus açúcares e depositar isso no fruto. Então, ele precisa desta enzima aqui para catalisar essa reação. Tá? Mas por que, que tem que ter enzimas? Essa reação não ocorre espontaneamente? A gente poderia fazer um teste. Nós poderíamos misturar num frasco glicose e ATP. Fechar esse frasco e deixar ali parado durante um tempo. Poderíamos deixar parado, gente, uns 10 mil anos. Provavelmente, depois de 10 mil anos, quando a gente abrisse o frasco e analisasse o que tivesse dentro dele, teríamos ali glicose e ATP. Tá? Essas moléculas não iriam reagir entre si, tá? Porque existem algumas limitações, alguns impedimentos para que uma reação química aconteça. Isso nós vamos discutir na quarta-feira, tá? Na quarta-feira eu vou tocar nesse assunto, nesse vídeo que eu vou mandar para vocês na quarta-feira. Existem uns impedimentos, existem algumas questões físicas e químicas, principalmente, na verdade, termodinâmicas, tá? Que causam um impedimento para que as substâncias reajam entre si. Tá? Abrindo um parênteses, um pequeno parênteses, tá? Quando vocês vão cozinhar e querem fazer alguma coisa com caramelizado, banana caramelizada, tá? O que, que vocês têm que fazer com o açúcar para caramelizar ele? Depois eu respondo a tua pergunta, Laura. Já a tua pergunta está na listinha ali das coenzimas, tá? Já respondo ela. Aí, ó, várias respostas, né?
tem que derreter o açúcar, tem que fornecer calor, tem que esquentar ele. Tá? Quando vocês fornecem calor, vocês estão fornecendo o que para esse sistema químico? Energia. Tá? Para que uma reação aconteça, tá? Ela precisa, muitas vezes, de muita energia. E o que as enzimas fazem é justamente diminuir a necessidade dessa energia. Tá? Isso eu vou explicar para vocês na quarta-feira, tá? Nesse vídeo que eu vou mandar para vocês. Tá? Então, as enzimas elas diminuem a necessidade dessa energia. E aí as reações se processam mais rapidamente. Tá? Muito mais rapidamente. Infinitamente mais rápido. Tá? Entenderam, gente? Ficou claro? Já vou chegar na tua pergunta lá, Laura, das coenzimas. Tá? Daqui a pouquinho eu vou, já está nos tópicos aqui da aula. Tá? Muito bem, perfeito. Tá? Mas aí eu queria perguntar para vocês o seguinte. Tá? Aqui está de novo a estrutura tridimensional aqui da enzima. Tá? Da mesma enzima, continuamos com a mesma enzima, tá? A ouriza sativa, a hexocinase 6 do arroz aqui, tá? Mas poderia ser do moranguinho, tá? Ela usa glicose como substrato, tá? C6H12O6, tá? Mas existe um outro monossacarídeo que também tem a mesma fórmula, C6H12O6, que é a frutose. E existe um outro monossacarídeo, que também tem na sua fórmula C6H12O6, que é a manose. A diferença entre a glicose, a frutose e a manose é justamente a estrutura tridimensional destes açúcares aqui. A glicose tem essa estrutura tridimensional aqui, ó. É um anel, tá? Com 6 átomos, sempre um oxigênio aqui no meio, e o sexto átomo de carbono aqui em cima, tá? A frutose, ela tem um anel de 5 átomos aqui, com oxigênio no meio, um carbono aqui para fora e outro carbono aqui para fora. E a manose, ela é muito parecida com a glicose. A única diferença da manose é que essa hidroxila aqui na glicose está para baixo, tá? E na manose está para cima, tá? Então são 3 monossacarídeos muito, muito, muito parecidos, tá? Quimicamente, tá? E aí a pergunta que eu queria fazer para vocês é: será que esses 3 monossacarídeos aqui podem entrar no sítio catalítico aqui da enzima? Ou será que ela tem uma preferência muito grande por glicose? O que vocês acham? Ah, o João até já deu uma pista ali. Formato estrutural das moléculas. O sítio catalítico, gente, ele tem uma seletividade. Não é tudo que entra nesse sítio catalítico. Por isso que ele está localizado numa fenda. Se ele tivesse localizado aqui na parte externa da minha proteína, da minha enzima aqui, qualquer coisa ia ligar ali. A enzima seria promíscua, literalmente. Pegaria o que aparecesse na frente. Não perderia a viagem. Até gripe ela pegaria, como diz o outro. O sítio catalítico ele dá uma certa preferência da enzima por alguns substratos. O Vitor comentou ali, tem uma preferência pelo formato. Sim, tem uma preferência. Ela prefere, entre estes 3 aqui, ela tem uma preferência. Ela é mais seletiva. Ela não é exclusiva, gente. Aí que eu quero destacar para vocês. Ela não é exclusiva. Ela não vai trabalhar só com glicose, mas ela tem uma preferência por glicose. Ela tem uma seletividade maior por glicose. Ela aceita esses outros substratos aqui? Aceita, mas com uma dificuldade maior. Por quê? Porque a estrutura tridimensional desses compostos aqui não é exatamente a mesma da glicose. Por quê? Pelo seguinte, vamos voltar aqui para o Paimol. Vou tirar essa visualização aqui tridimensional e vou deixar nas alfa-hélices e beta-folhas que a gente tinha antes. Vou tirar. E agora... Professor, Oi, fala, João. eu tinha visto essa dúvida em questão
ela tem uma preferência pela desconstrução do composto, né, substrato, porque ela tem uma maior velocidade ou é só a preferência mesmo? É só a preferência, Ah, tá? tá. Não tem nada a ver com a velocidade da reação. Não, não tem nada a ver com a velocidade. Uma vez entrando no sítio catalítico, ela vai reagir, tá? Mas a preferência é justamente por entrar no sítio catalítico, tá? Sim. E já vou te explicar por quê, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, tá? Eu vou tirar, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui pior que se eu tirar a parte de alfa-hélice e beta-folha, ela vai apagar também esse centro aqui. Mas enfim, deixa eu tirar aqui. Height. Beleza, tá? Vocês estão vendo essas estruturinhas que estão em amarelo aqui? Deixa eu apagar esse aqui também. Height. E este aqui também, tá? Estão vendo essas substâncias químicas que estão em amarelo aqui no meio? Tá? A glicose está aqui, ó. Essa aqui é a glicose, tá? E este aqui é o ATP, tá? São os dois substratos. Eles estão ali no sítio catalítico da enzima, tá? Tá, mas como é que eles entram? Tá? Como é que a enzima tem essa seletividade? Ou por que que a enzima tem essa seletividade? Pelo seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês agora. Tá? Aqui. Isso que está sendo mostrado em azul aqui, gente, são os aminoácidos, tá? Que compõem o sítio catalítico dessa enzima. Aqueles aminoácidos que estão na cadeia primária da enzima, tá? Então, todos os aminoácidos que compõem essa enzima aqui, tem alguns aminoácidos que vão fazer parte da construção, né, deste sítio catalítico, tá? Então, todos eles em azul aqui, tá? Estão mostrados aqui. São vários aminoácidos, tá? Que estão mostrados aqui. Se vocês prestarem um pouquinho mais de atenção aqui, ó, vocês vão notar que esses aminoácidos, eles praticamente circundam, tá? De uma forma muito precisa os substratos, tá? Eles acabam circundando aqui, ó, de uma forma muito precisa os substratos, tá? E o que, que acontece entre estes aminoácidos e estes substratos, tá? Eles estabelecem interações químicas, que está mostrado aqui em amarelo. Ó, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tá? Então, isso que vocês estão vendo em azul aqui são os aminoácidos. E essas linhas em amarelo aqui, ó, são as interações químicas que acontecem entre os aminoácidos da minha proteína, da minha enzima, e algumas partes dos meus substratos. Tá? Aqui tem outros, ó. Provavelmente aqui é uma carboxila, tá? Esse risquinho duplo aqui é uma carboxila, tá? E aqui é uma hidroxila. Bem provável que seja uma hidroxila, tá? Aqui está formando, então, uma ligação de hidrogênio entre esta parte do meu substrato e esta parte aqui do meu aminoácido, tá? Aqui no fundo tem outra, tá? E aqui tem, agora melhorou aqui. E aqui tem várias outras interações, tá? A glicose aqui, ó, que está aqui em amarelo, interagindo com vários aminoácidos, e o ATP aqui também interagindo com vários aminoácidos nessas linhas amarelas, tá? Então é justamente, gente, essas interações químicas que acontecem no sítio catalítico da minha enzima é que fazem com que ela tenha preferência por um substrato em relação a outros, tá? Provavelmente quando a frutose entrar no sítio catalítico dessa enzima, e ela pode entrar, tá? As interações químicas não vão ser as melhores, não vão ser não vão estar em grande número também, tá? Então, essa frutose vai ter dificuldade de entrar nesse sítio catalítico, tá? A manose é muito similar à glicose, tá? Só muda aqui a posição da hidroxila. Ela não vai ter tanta dificuldade quanto a frutose, mas essa hidroxila aqui provavelmente vai interferir, tá? Vai acabar interferindo, tá? Essa ideia, gente, de interação do substrato
com o sítio catalítico é extremamente importante, tá? Extremamente importante. E depois, se vocês puderem olhar esse vídeo de novo e pegar só essa partezinha, tá? E dar uma reforçada, eu recomendo, tá? Por que que ela é extremamente importante? Vou fazer uma outra pergunta, dando um spoiler da aula da semana que vem, tá? Como que vocês acham que os herbicidas, os inseticidas, enfim, né, esses compostos todos atuam? Eles são compostos químicos, são substâncias químicas. Provavelmente aonde que esses compostos vão se ligar? Em qual parte da minha enzima aqui? A Laura comentou, eles vão entrar no sítio catalítico. Exato, tá? Eles entram como um substrato. Eles entram como um substrato, tá? Eles fazem, às vezes, de um substrato, só que eles não são. Eles são levemente diferentes, tá? E aí, quando eles entram, a enzima tenta fazer a reação e não consegue. Tenta fazer a reação e não consegue, tá? E isso vai começando a causar uma desorganização no metabolismo, tá? Vai desestruturando esse metabolismo, tá? E aí o organismo pode morrer, tá? E uma coisa muito interessante, gente, levando a um colapso, exatamente, João. E uma coisa muito interessante é o seguinte: tem compostos químicos feitos pela indústria que se ligam melhor do que o próprio substrato no sítio catalítico da enzima. Ah, existem substâncias desenvolvidas pela indústria química que se ligam melhor do que o próprio substrato no sítio catalítico. Ah, eles têm uma preferência maior do que o próprio substrato. Existem vários na área de vocês que a gente pode citar. O glifosato é um deles. O glifosato é um deles. Ele vai se ligar no sítio catalítico e vai ocupar o lugar do substrato. Só que ele não vai ser convertido em produto, porque a enzima vai tentar converter ele e não vai conseguir, porque a estrutura química dele não é igual. Ela é um pouco diferente. E aí a enzima não consegue, e é como se essa enzima tivesse inativa, porque ela tenta e não consegue, tenta e não consegue. Faz todo aquele movimento, né, de dobrar a sua estrutura, né, acomodar os substratos, e nesse caso a substância química sintética, no interior do sítio, ela tenta dobrar, tenta fazer a reação, mas chega um momento que ela não consegue. E aí ela perdeu a sua atividade. Ela fica inibida, digamos assim. E aí não consegue funcionar. Isso a gente vai comentar na semana que vem, na segunda-feira. É um spoilerzinho. Abrindo um parênteses, eu sei que não tem relação direta com a área de vocês, né, com a área de atuação do agrônomo, mas é conhecimento geral, e acho que conhecimento geral nunca é demais. Isso principalmente diz respeito às mulheres. Se nós pegarmos o histórico dos medicamentos anticoncepcionais que existem disponível na farmácia, e formos comparar a formulação deles ao longo aí de, vamos botar aí uns 10 anos, 15 anos mais ou menos, a formulação mudou bastante, mudou drasticamente, de 15 anos para cá. Mudou em que sentido? Se vocês entrarem na bula de medicamentos, peguem os mais antigos, assim, e esses mais novos agora, vocês vão ver que os mais antigos, a quantidade, deixa eu explicar melhor. Os anticoncepcionais são medicamentos que têm dois componentes. Um derivado do estradiol, que é um hormônio feminino, e outro derivado da progesterona. São dois componentes. Se nós compararmos a formulação deles de 15 anos atrás para agora, vocês vão ver que a quantidade desses dois hormônios mudou drasticamente. Há 15 anos atrás, nós tínhamos comprimidos que tinham
gramas desses hormônios, tá? Ou seja, uma quantidade muito grande desses hormônios. E hoje nós temos comprimidos que têm da ordem de micrograma, tá? Ou seja, não é nem 1000 vezes menos, é 1 milhão de vezes menos, tá? É 10 na 6 vezes menos composto, tá? Hormônio, do que há 15 anos atrás. O que mudou? O que a indústria farmacêutica fez nesse período com esses compostos? Tá? Ela modificou a estrutura química deles e fez com que eles interagissem com os seus alvos, que são enzimas, com muito mais especificidade do que os compostos de antigamente. Tá? Essas modificações químicas que a indústria foi fazendo, foi colocando uma hidroxila, foi tirando uma carboxila, foi botando uma metila, né? Então, a indústria foi modificando a estrutura química e cada vez mais foi chegando num composto que interagia muito, com uma seletividade muito grande pelos sítios catalíticos das enzimas. Ah, então, e isso acontece também, gente, na indústria química voltada para a agricultura. Ah, a lógica é exatamente a mesma. Cada vez que a indústria lança um composto no mercado, com menos efeito colateral, menos efeito ao ambiente, menos efeito, né, nisso e naquilo, é por quê? Porque ela modificou a sua estrutura química e conseguiu um composto com uma alta seletividade pelo sítio catalítico das enzimas pelas quais, né, que são os alvos desse composto. Tá? Não sei se isso ficou claro, se vocês entenderam. Beleza, tá? A gente saiu um pouquinho do foco ali, né, que era a área de vocês, fomos para uma outra área, mas já retornamos de novo, tá? Deixa eu ver o que tu colocou aqui, João. Deixa eu ver essa figurinha aqui. Opa! E tá envolvendo muito como é que é? Tu vai deixar de fazer com que a acetilcolinase ela trabalhe, né? Na parte Tá. de. E isso é a ação dos organos fosforados, que são alguns inseticidas. Tá? Eles inibem essa enzima aqui, a acetilcolinesterase, tá? Que é uma enzima extremamente importante na neurotransmissão. Tá? Isso a gente vai comentar na quarta-feira que vem. Eu vou trazer esse exemplo para vocês dos organos fosforados e da inibição da acetilcolinesterase. Tá? Tem até uma figura parecida com essa que eu estou mostrando para vocês aqui, da estrutura tridimensional da acetilcolinesterase e do organo fosforado ligando nela. Tá? Bem o sítio catalítico ali alterando, modificando. Tá? Tem uma figura dessa lá. E os organos fosforados são esses inibidores. Tá? São inibidores dessas enzimas. Muito bem. Vamos adiante então. Tá? Só para exemplificar, gente, isso que eu estava comentando, né, dessa seletividade e especificidade das enzimas por seus substratos, tá? Aqui foi feito um experimento, foi pego esta enzima aqui, a hexocinase, de arroz, tá? E foi dado para ela como substrato glicose, frutose e manose. Tá? Um tubo tinha a enzima e glicose e ATP, o outro tubo tinha a enzima, frutose e ATP, e no outro tubo tinha a enzima, manose e ATP. Tá? E foi medido a atividade dessa enzima. Quanto essa enzima, né, funciona, trabalha com esses três substratos. E essa atividade está mostrada nesses gráficos aqui. Ó, tá? Então, aqui está a atividade. Ó, a atividade desta enzima hexocinase. Aqui com glicose, aqui com frutose e aqui com manose. Tá ok, vocês poderiam me dizer assim, tá, mas professor, o perfil é muito parecido. Tá? Todas elas têm o mesmo perfil aqui, todas elas atingem aqui uma velocidade máxima, aqui, um limite, tá? Tanto com glicose, quanto com frutose, quanto com manose. Mas notem o seguinte, gente, tem um detalhe bem pequeno aqui. Tá? Olhem as ordens de grandeza da quantidade de glicose fornecida
da quantidade de frutose fornecida e da quantidade de manose fornecida para essa enzima trabalhar. Ó, a glicose aqui é da ordem de micromolar. É uma concentração muito baixa. A frutose é da ordem de milimolar, é 1000 vezes mais. Tá? Ou seja, para esta enzima trabalhar com frutose, usar a frutose como substrato, tem que ter 1000 vezes mais frutose do que glicose. Tá? E aí sim a frutose vai conseguir entrar. Tá? Então é só numa condição completamente, né, diferente da normal. Se for uma condição normal, ela vai ter preferência clássica aqui por glicose. Tá? A manose aqui é da ordem de micro também, só que enquanto a glicose aqui, a velocidade máxima aqui já é atingida perto dos 200, tá? Aqui a gente vai ter aqui em torno de 500, mais ou menos, tá? Um pouco, média aqui, mais ou menos 500, tá? Justamente por causa dessa hidroxila aqui, que é diferente, tá? Que tem essa modificação. Então, isso, tá, muda bastante, tá? Isso muda bastante a atividade das enzimas. E isso é extremamente importante, gente, para as enzimas, porque tem períodos durante a vida de um organismo, tá, que não tem substrato para a enzima na concentração adequada. Aí a enzima está parada. Aí daqui a pouco as células começam a sintetizar esse substrato, tá, e aí essa enzima começa a funcionar. Tá? E aí esse substrato desaparece, porque a enzima consumiu ele, tá, e ela para de funcionar novamente. Tá? Então tem essa. Isso acontece muito. Tá? Um exemplo disso durante a germinação de sementes. O que nós temos lá? Opa, a minha Siri aqui resolveu buscar alguma informação aqui que eu pedi, que eu não pedi. Então, quando a semente está começando o processo de germinação, da onde que essa semente vai tirar a energia e todos os compostos necessários para sintetizar a nova planta? Das reservas. Tá? Então, as reservas começam a ser mobilizadas, né? Os carboidratos, a glicose que está lá armazenada, os lipídios que estão lá armazenados, começam a ser degradados pelas enzimas que estão ali. No momento em que essas reservas começam a cair, diminuir a concentração dentro da semente, as enzimas começam a parar. A atividade delas começa a cair. E aí chega um ponto que zera, e aí a planta já está estabelecida, né? Já é uma planta, não é mais uma plântula, né? E aí segue o baile, tá? Segue em frente. Muito bem, tá? Aqui é só um exemplo daquelas interações, aqui é em 2D, aqui é, né, em 2 dimensões, aquelas interações que eu mostrei para vocês no Paimol, tá? As interações com a manose, aqui, e aqui as interações com a glicose. Essas linhas tracejadas aqui são as interações químicas que ocorrem entre a glicose e os aminoácidos do sítio catalítico, tá? E a mesma coisa aqui com a manose. A gente vê que são diferentes em número, em quantidade, tá? Até em tamanho aqui, essas interações são diferentes. Tá? Muito bem. Beleza. Agora eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. E aí agora que eu vou começar a responder a tua pergunta, Laura, feita lá em cima das coenzimas. Tá? Vocês sabem por que é importante nós termos no solo a presença de micronutrientes? Ou melhor, deixa eu fazer uma outra pergunta antes disso. Quais são os micronutrientes que vocês conhecem aí que estão presentes no solo? Ou microelementos? Alguém poderia me citar alguns aí? Laura, boro, cromo, cobre, magnésio, manganês, zinco, cobalto, enfim, todos esses. Alguém saberia me dizer por que eles são essenciais, mas as plantas não precisam em grandes quantidades? Elas não precisam em grandes quantidades, mas se eles estiverem ausentes, elas não conseguem sobreviver. Eles são essenciais. Oi? Eles atuam como cofatores, coenzimas. Exatamente, tá?
esses elementos, boro, cobre, magnésio, zinco, né, potássio, cálcio, algumas vezes, manganês, magnésio, cobalto, enfim, todos esses microelementos, micronutrientes, eles auxiliam algumas enzimas no seu funcionamento. Tá? Tem enzimas que não precisam deles. Tem enzimas que funcionam tranquilamente só a estrutura proteica e os substratos. Mas tem enzimas que precisam desses íons. Elas necessitam que esses íons estejam presentes, né, durante o processo de catálise, durante o processo de transformação dos meus compostos. Olhem esse exemplo aqui. Tá? Aqui tem um gráfico que é mostrando a atividade da exocinase, essa enzima que nós estamos discutindo desde o início da aula. Tá? Aqui a atividade dela no eixo Y. Tá? E notem o seguinte, nós temos duas linhas aqui. Uma linha com bolinhas vazadas e uma linha aqui com bolinhas pretas. Tá? Os tubos de ensaio que correspondem às bolinhas vazadas, eles tinham dentro, né, deles magnésio. E os tubos com bolinhas pretas aqui não tinham magnésio. Tá? Não tinham magnésio. E observem o que acontece, né, a diferença dessas duas linhas aqui. Os tubos que têm magnésio, a atividade da minha enzima é muito maior, tá, do que os tubos que não têm magnésio. Chega a ser aqui 6, 7, até 10 vezes. Se comparar esse ponto com esse aqui, dá praticamente 30 vezes. Tá? A diferença na atividade da enzima. Tá? Então, algumas enzimas precisam desses elementos. Tá? E esses elementos, que são todos esses íons que a gente comentou, cobre, zinco, magnésio, manganês, cobalto, potássio, enfim, tá? Eles são chamados de cofatores enzimáticos. Tá? Então, eles são auxiliares, eles vão auxiliar as enzimas a fazer as suas funções. Tá? E a exocinase é uma dessas enzimas que necessita da presença desses íons. Tá? Necessita desses íons para poder trabalhar. Tá? Aqui tem uma lista. Okay. Oi, pode falar, Laura. Oi. Cofatores e coenzimas são sinônimos ou não necessariamente? Não necessariamente. Daqui a pouquinho tu vai ver que eles são um pouquinho diferentes. Tá? Acho que um é orgânico, o outro é inorgânico, né? Exatamente, tá? Os cofatores são todos eles inorgânicos e íons, tá? Então, por exemplo, cobre, ferro, potássio, magnésio, manganês, molibdênio, níquel, zinco, cobalto e assim por diante, tá? Todos eles são íons, tá? E na maioria, se vocês notarem aqui, são íons divalentes, positivos, tá? Divalentes e algumas vezes trivalentes, tá? Já as coenzimas são orgânicas, tá? Elas são orgânicas. Eu já vou mostrar elas para vocês. E elas têm funções diferentes. Os cofatores e as coenzimas têm funções levemente diferentes, tá? Muito bem. Então vamos voltar aqui para o nosso paimol e voltar para o nosso sítio catalítico aqui, tá? Não sei se vocês estão visualizando, mas tem uma bolinha aqui no meio desse sítio catalítico, tá? Essa bolinha aqui corresponde ao magnésio, que é justamente este magnésio que eu mostrei para vocês aqui, desse experimento aqui. Tá? Ele está posicionado dentro do sítio catalítico. Tá? E notem o seguinte, gente, ó, tem duas, deixa eu aumentar o zoom aqui, ó. Tá? Aqui, vou girar aqui, ó. Aqui está o magnésio, tá? Deixa eu ver se eu consigo girar aqui. Aqui, ó. Tá? Aqui está o magnésio. E notem que tem duas interações químicas aqui que esse magnésio está fazendo. Ó. Uma aqui e outra aqui. Tá? Com o substrato que está presente no sítio catalítico. Tá? Com o substrato que está aqui dentro. Com o ATP. Tá? Aqui está uma interação. E ali atrás está outra.
Tá? Deixa eu perguntar para vocês o seguinte. Esse magnésio, ele é carregado positivamente. Tá? Ele tem uma carga positiva. Que partes do meu substrato aqui estariam interagindo com esse magnésio positivo? Que carga teriam esses grupos aqui? Carga negativa. Carga negativa. Tá? E se nós olharmos a estrutura do ATP, tá? A estrutura do ATP, o ATP é adenosina trifosfato. Tá? O ATP tem 3 cargas negativas em cada um dos fosfatos. Tá? Então, essas cargas negativas, elas tendem a se repelir entre si. Tá? Uma carga negativa repele a outra, dentro da própria molécula do ATP. O que esse magnésio faz? Ele acomoda essas cargas e facilita a entrada do ATP no sítio catalítico, porque ele acomoda essas cargas. Para o ATP, é mais vantagem estar dentro do sítio catalítico, onde tem um íon positivo acomodando essas cargas negativas, do que estar fora. Está no meio lá, aquoso, aonde ele tem outras coisas ali interagindo e estão deixando essas cargas negativas instáveis. Tá? Então, isso facilita a entrada, tá? Do substrato no sítio catalítico. Tá? Então, ó, aqui dá para ver bem. Ó, aqui é uma interação e aqui é a outra interação. Tá? Com esses dois, tá? Com esses dois grupamentos aqui do meu ATP. Tá? Aqui de um fosfato e aqui de outro fosfato. Tá? Duas coisas importantes, gente. Os cofatores são íons, na grande maioria, tá? Metálicos divalentes. Tá? Sempre são íons, na grande maioria, metálicos divalentes. Tá? E outra característica, eles estão sempre no interior do sítio catalítico. Eles estão fixos no sítio catalítico. Tá? Eles não saem e entram no sítio catalítico a qualquer momento. Eles entram e ficam lá dentro. Tá? Então, esse magnésio aqui, ele fica lá dentro. Tá? Ele fica dentro do sítio catalítico. Tá? E como muitas enzimas dependem desses íons aqui para poder funcionar, tá? Para poder trabalharem, se eles estiverem ausentes, as enzimas não funcionam. E aí, por isso, então, que esses microelementos são tão importantes, né? A sua presença no solo. Porque se a planta não conseguir absorver e não conseguir levar ele até as enzimas que precisam desses microelementos, elas não funcionam. Abrindo um pequeno parênteses, gente. A fotossíntese, as enzimas da fotossíntese, praticamente todas elas precisam desses cofatores. Tá? Sem esses cofatores, a fotossíntese não funciona. Tá? Sem magnésio, uma das enzimas da fotossíntese não funciona. Tá? Sem ferro, uma outra enzima da fotossíntese não funciona. Tá? Sem níquel, sem cobalto, sem ferro, as enzimas que participam da fixação biológica do nitrogênio também não funcionam. Tá? Porque eles são cofatores dessas enzimas. Tá? E aí nós temos já dois processos biológicos extremamente importantes, fotossíntese e fixação do nitrogênio. Tá? Então, só aí a gente já tem uma ideia, né, da importância desses cofatores. Tá? Dúvidas? Tranquilo? Tudo certo, senhor. Então tá, muito bem. Tá? Aqui estão eles de novo, os cofatores. Tá? Aqui o que eu acabei de falar, tá? Os cofatores e os microelementos. Tá? O que a gente observa, muitas vezes a gente visualiza na planta a deficiência de alguns desses microelementos. Tá? Deficiência de manganês, pontos amarelos ou esbranquiçados ou furos na folha, né? Falta de fosfato, folhas escuras, né? Magnésio, folhas mais baixas amareladas, né? Então a gente começa a perceber, né, alguns efeitos, alguns sintomas, né, da falta desses microelementos. Mas todos eles, né, vão estar participando de alguma reação enzimática catalisada por uma enzima. Ah, muito bem. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Novamente, não é da área,
né? Não é da área agronômica, mas tem a ver um pouco com a situação atual, enfim e tal, tá? Mas mostra um pouco de como esses cofatores auxiliam as enzimas na sua função, tá? Aqui eu trouxe um vídeo de como, não sei se vocês sabem, né, ou se vocês conhecem, mas todos os vírus, os chamados retrovírus, tá? Que é o caso do HIV, do vírus da gripe, do coronavírus agora, tá? Enfim, eles precisam integrar o DNA deles com o DNA da célula. Tá? Bom, deixa eu explicar um pouquinho melhor. Eles são retrovírus porque o material genético deles é um RNA. Tá? Quando esse RNA é injetado na célula, quando o vírus infecta nossas células, tá? Esse RNA é copiado num DNA, ou seja, é o processo contrário da transcrição. Tá? É o RNA sendo usado como template, né, como cópia, para fazer um DNA. E esse DNA viral, obviamente, né, ele precisa ser incorporado, integrado ao nosso DNA, ao DNA das nossas células, ao genoma das nossas células. Tá? E para isso, esse vírus ele usa uma enzima chamada integrase. Tá? Isso acontece com o coronavírus, acontece com o HIV, acontece com o vírus da gripe, acontece com todos os vírus, tá? De RNA. Eles precisam integrar o DNA, né, ao material genético da célula. Tá? E essas enzimas, as integrases, elas usam magnésio como cofator para poder fazer isso. Tá? E esse videozinho aqui vai mostrar como é que isso acontece. Tá? Deixa eu só tirar o volume aqui. Tá? Então, aqui nós temos o DNA da célula hospedeira, em verde, o DNA do vírus, DNA viral, e aqui está a integrase, que é essa enzima, em vermelho aqui, que vai unir o DNA viral com o DNA da célula hospedeira. Tá? Notem, o sítio catalítico dela, encaixa ali bonitinho, tá? Encaixa o DNA, sítio catalítico numa fenda, e olha o que ela tem dentro do sítio catalítico. 2 íons magnésio. Tá? Tem 2 magnésios aqui. Tá? Esses magnésios permitem que essa enzima corte esse DNA da célula hospedeira. Literalmente, ele corta a fita de DNA, e nessas 2 pontas que sobram, ele encaixa o DNA viral. Ela encaixa o DNA viral. Tá? Então, literalmente corta, abriu uma fenda ali, não tem mais a ligação química ali entre este fosfato aqui e esse outro fosfato aqui, tá? E aí agora, as 2 fitas estão separadas, tá? Aí agora ela consegue, então, ligar nesta fita aqui, nessa ponta aqui, uma ponta do DNA viral e na outra ponta, tá? A outra ponta do DNA viral, tá? Através desses íons magnésios, tá? E aí agora a gente tem um DNA, que é um genoma misto aqui, tá? Um genoma da célula hospedeira misturado com o genoma viral, tá? Isso acontece nas plantas também, gente, por vírus, tá? Que acabam infectando essas plantas, tá? Então, sem esses magnésios, tá? Sem esses íons, esta enzima não conseguiria fazer isso, tá? Sem esses cofatores, ela não conseguiria fazer isso, tá? Muito bem, tá? Deixa eu pular esse aqui. Ô, senhor, Diga. eu ia perguntar uma coisa. Para combater, eu sei que hoje em dia é muito difícil de acontecer, mas pode dizer que tem uma vacina, mas não é uma vacina, né? Talvez. Para HIV. Não vai existir. Mas eu poderia ter uma desnutrição de magnésio numa pessoa, quase zerar. Claro que ela ia morrer, né? Mas Exatamente. ela ia perder o magnésio total dela, mas quem ia sobreviver antes? Ela ou o vírus, né? Provavelmente os 2 iam acabar morrendo meio juntos, assim, porque o magnésio é essencial para as nossas enzimas também. Tá? Tem muitas enzimas do nosso organismo que são dependentes de magnésio. Claro que assim, no laboratório é possível fazer isso que tu tá colocando. Tá? O que a gente faz, por exemplo, em laboratório, em cultura de células, enfim, tu remove o magnésio do meio. Tá? A célula vai sobreviver ali
algumas horas sem esse magnésio, né? Vai estar com o seu metabolismo completamente bagunçado, tá? Mas tu consegue modular isso em laboratório. E aí tu testa para ver se bota o vírus ali nessa célula sem magnésio e vê se ele consegue infectar. E tu vê que ele não consegue infectar. Tá? Na verdade, foi assim que esses mecanismos todos foram descritos. Tá? A gente faz um ensaio em laboratório onde tu tira o magnésio. Tá? Tu elimina o magnésio do meio, usa algumas substâncias químicas que capturam esse magnésio. Tá? Dessa maneira também, João, foi utilizado esse mesmo raciocínio para se estudar a fotossíntese. Se sabia que algumas enzimas da fotossíntese poderiam precisar de magnésio. Por quê? Porque quando retiravam o magnésio do meio, a fotossíntese parava. Tá? Não ocorria a fotossíntese. Tá? Como é que a gente testa isso? Como é que a gente testaria em laboratório? Até daria para a gente testar em sala de aula. Tá? Isso daria para nós fazer em sala de aula, com vocês presentes. Tá? Nós pegaríamos, por exemplo, sei lá, um monte de folhas de uma planta qualquer aí, sei lá, tá? Vamos pegar sei lá, repolho, por exemplo, tá? Pegava um mixer, esses mixer de cozinha, trituraríamos as folhas, tá? E tiraríamos esse caldo que sai dessas folhas trituradas. Esse caldo estaria rico em cloroplastos, tá? Que são as organelas que fazem a fotossíntese. A gente coaria para tirar os pedaços maiores de folha, que não são necessários, e ficaria só com o líquido mesmo. Tá? Pegaria esse líquido, colocaria num tubo de ensaio e botaria uma lâmpada nesse tubo de ensaio. Tá? Só que num tubo nós colocaríamos uma substância que sequestra o magnésio. Tá? E como é que a gente mediria, né? Como é que seria possível medir, né, a fotossíntese? Tem uma substância que a gente mistura com esses cloroplastos, tá? Que reage com alguns componentes da fotossíntese. E essa substância ela tem a coloração azul. E conforme ela vai reagindo com a fotossíntese, ela vai se tornando incolor. Então, o que a gente esperaria naquele tubo que tu removeria o magnésio? Que ela não se transformasse de azul para incolor, tá? Porque a fotossíntese está bloqueada. Tá? A maior parte dos experimentos, né, de como foi descoberta a fotossíntese, enfim, foram feitos dessa forma. Tá? Na segunda área da disciplina, o trabalho que vocês vão fazer é um vídeo exatamente contando esse experimento, só que fazendo um outro teste, utilizando umas outras enzimas para avaliar a função da fotossíntese. Tá? Então é um vídeo, é um experimento, literalmente, né, de um feito realizado, onde o pesquisador tem os resultados, e aí vocês vão ter que comentar esse experimento. Tá? Vão ter que explicar esse experimento no trabalho. Tá? Professor, eu tive umas ideias aqui meio malucas, mas eu falo no final da aula, tá? Em relação a isso aí. Bem legal mesmo. É bem interessante. Dá para fazer vários experimentos em sala de aula. Tá? De testar na hora, assim. Né? Claro, levaria ali 1, 2, 3 horas para a gente preparar toda a função, mas tem vários que dá para a gente testar e testar justamente esses conceitos e esses fundamentos que a gente vem discutindo ao longo das aulas. Tá? A Laura perguntou ali da questão das vacinas, tá? Do HIV. Aí, Laura, tem um problema um pouco... é um problema inerente ao HIV. Tá? O HIV é um dos vírus que a gente conhece que tem a maior taxa de mutação. Tá? É um dos vírus que tem as maiores taxas de mutação. Então, o que acontece? Quando tu desenvolve uma vacina para uma cepa específica de vírus. Tá? E aí, o nosso sistema imunológico vai reconhecer aquelas proteínas que estão presentes naquela cepa de vírus que foi utilizada para produzir a vacina. Como o HIV tem uma taxa de mutação muito grande, e aí aproveitando e fazendo o link com o fórum que a gente está discutindo lá no Moodle, né, entre mutação e estrutura de proteínas, agora a gente consegue compreender bem o impacto dessas mutações sobre a produção de vacinas. Tá?
Então, como o nosso sistema imunológico ele reconhece proteínas que estão nessa cepa deste vírus, tá? E como o HIV é um vírus que tem uma taxa de mutação muito grande, o que vai acontecer? Depois de 1, 2, 3 gerações desse vírus, muitas daquelas proteínas já sofreram mutação, já sofreram alteração na sua sequência de aminoácidos e sofreram, consequentemente, alteração na sua conformação tridimensional. E aí o nosso sistema imune, que está preparado para reconhecer uma proteína com uma conformação X específica, tá? Porque os nossos anticorpos também são proteínas, que também têm sítio catalítico, e elas reconhecem as proteínas dos invasores, né, dos vírus, bactérias, enfim, que tem uma determinada conformação, tá? Uma conformação X. Só que se essa proteína muta e muda sua conformação, os nossos anticorpos não reconhecem mais. Tá? É como se elas fossem novas para o nosso sistema imunológico. Tá? Aí o nosso sistema imunológico tem que fazer novamente todo o processo de defesa e criar novos anticorpos que reconheçam agora essas novas proteínas. Tá? Aí daqui a pouco esse vírus muda de novo e muda essa proteína de novo. Tá? E aí o nosso sistema imunológico não reconhece mais. Tá? E aí vira essa função que a gente está vendo hoje do coronavírus. Tá? Cada cepa nova que aparece é essa coisa assim, meu Deus do céu. Tá? E agora, o que vamos fazer? A vacina vai pegar, não vai pegar? Tá? Por que a grande preocupação do coronavírus é em relação àquela proteína chamada proteína spike? Tá? Porque é essa proteína que é reconhecida pelo nosso sistema imunológico. Se as mutações são nesta proteína spike, ou a grande maioria delas são na proteína spike, bem provável que essa proteína spike mude sua conformação e aí ela acabe passando em branco pelo nosso sistema imunológico, ou pelas defesas geradas pela vacina. Então, isso é um problema bastante grande. E isso tem tudo a ver com mutações e estrutura tridimensional de proteínas, tudo que a gente vem discutindo ao longo dessas últimas aulas. Tá? Não sei se eu te respondi, Laura. Não sei se ficou claro isso. O João perguntou uma outra pergunta bem pertinente ali. Tá? Isso, ela fez uma afirmação ali da vacina para tá. Tá, desculpa. Ali eu perguntei na nova variante do HIV. Tá. Sim, agora... o João Pedro comentou que não podia desenvolver. Comentei que estão, sim. Estão desenvolvendo... Mas obrigada pela explicação. Não, tranquilo. Eles estão desenvolvendo uma vacina porque eles acharam uma proteína que tem uma baixa taxa de mutação no HIV. Tá? Só que agora surgiu uma variante muito mais contagiosa do que as anteriores. Tá? É a mesma função do coronavírus, exatamente a mesma função. Tá? E a tua pergunta, João, tem um ponto bem importante ali, que é o seguinte, tá? Se a mutação que esse vírus sofreu é uma mutação que altera muito a estrutura da proteína, ao ponto, por exemplo, de nem o magnésio entrar mais no sítio catalítico, o que vai acontecer com esse vírus? Ele vai morrer, ele vai desaparecer, tá? Porque a enzima pela qual ele depende para sobreviver não funciona. Tá? E isso vale, gente, para plantas. Na lavoura, por exemplo. Tá? Se eu tenho lá uma planta, uma erva daninha, sei lá, alguma coisa assim, que sofre uma mutação muito grande numa enzima, tá? E essa enzima perde a sua função por essa mutação, essa planta morre. Tá? Ela vai morrer ao longo do tempo e não vai deixar descendentes. Mas agora, se essa mutação não for tão grave, que permite que a enzima continue funcionando, mas impede, por exemplo, de que essa enzima seja bloqueada por um herbicida, essa planta vai ter uma vantagem. E aí a gente entra naquela discussão, o que é benéfico e maléfico, que foi o que a gente discutiu lá no fórum. Sempre vocês têm que olhar
do ponto de vista do organismo que sofreu a mutação. Tá? É sempre do organismo que está sofrendo a mutação. Se essa mutação me deu alguma vantagem sobre os demais, ela é benéfica. Para mim é. Tá? Pode não ser para o agricultor, que acabou de ter, né, uma planta daninha ali resistente a um determinado herbicida. Tá? Então, isso é uma coisa que tem que se analisar. Tá? Deixa eu ver o que a outra Laura comentou ali. Então, Laura, essa seria uma ideia. Na verdade, essa ideia já foi testada. O problema é que o HIV, eu não lembro de cabeça agora, mas assim, o vírus da gripe é um dos vírus, é um dos retrovírus que tem uma menor taxa de mutação, tá? Eu não me lembro agora, é 10 elevado na 2, alguma coisa assim, não me lembro de cabeça, tá? O coronavírus, ele já está assim, 2, 3 ordens de grandeza acima do vírus da gripe. Então, ele é 10 elevado na 5, 6, por aí, tá? E o HIV é uma coisa assim, ó, extraordinária. Ele chega a ser quase 1000 vezes mais mutável do que o coronavírus. Tá? Então é assim, ó, é uma loucura a quantidade de mutações que o HIV sofre. Tá? Então se tentou ao longo de muitos anos tentar chegar a uma vacina contra o HIV e nenhuma delas chegou a um resultado satisfatório. Tá? Agora, nos últimos anos, que está se testando uma que parece que tem um resultado satisfatório, até o surgimento dessa nossa nova cepa agora que foi descrita há poucos meses. Tá? Então, o HIV é uma coisa assim muito elevada em termos de mutação comparado aos demais vírus. Tá? Então, é uma coisa impressionante. Assim, ele está entre os vírus que mais sofrem mutações que a gente conhece. Tá? De longe, assim, com certeza, um dos que mais sofre mutação. Tá? Isso já explica e derruba aquela tese de que a indústria farmacêutica não quer fazer uma vacina porque ela está ganhando muito dinheiro com o uso dos coquetéis. Tá? Não é, porque realmente o vírus é complicado. Tá? Os vírus, eles são os organismos assim à parte. Tá? Eles têm umas características incríveis do ponto de vista biológico e, ao mesmo tempo, do ponto de vista humano, de sanidade, essas características são muito complicadas de se manejar, de se trabalhar. Tá? Muito bem, gente. Vamos... 6 horas já. E eu aqui falando feliz da vida. Tá? Bom, vamos adiante, então. Bom, esses são os cofatores que eu comentei para vocês. Tá? Esses íons todos. Tá? Mas o que são coenzimas, gente? As coenzimas são diferentes dos cofatores. Tá? As coenzimas são moléculas orgânicas. Tá? O que eu quero dizer com isso? Enquanto o cofator é um cobre, um magnésio, tá? Um potássio, um zinco, um manganês, ou seja, é um íon metálico, na sua grande maioria, divalente, as coenzimas são moléculas grandes, formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre, nitrogênio, né? São moléculas orgânicas maiores. Tá? E a grande maioria das coenzimas são derivadas de vitaminas. O que eu quero dizer isso? Os organismos vivos usam as vitaminas para sintetizar as coenzimas. Por exemplo, a vitamina B12, tá? Ela é utilizada para se fabricar, para sintetizar a coenzima B12, que tem este nomezinho aqui, ó, desoxiadenosilcobalamina. Tá? Tá? Então, essa é a grande diferença entre as coenzimas e os cofatores. Tá? Uma outra vitamina, B2, a riboflavina, ela é usada para fabricar, para sintetizar uma coenzima chamada flavina adenina dinucleotídeo. Tá? Um outro exemplo aqui, o folato,
tá? O ácido fólico, que as mulheres grávidas têm que tomar para não ter nenhuma alteração, né, no seu bebê, tá? O folato é utilizado para se fabricar uma coenzima chamada tetrahidrofolato. Tá? A vitamina B6, aqui, piridoxina, tá? Usada para fabricar o piridoxal fosfato, que é uma coenzima. Eu lembro muito quando era criança, gente, a gente tinha... agora, nos últimos anos, é o biotônico Fontoura, mas no meu tempo de criança era um remédio chamado Sadol, tá? Que tinha muita vitamina B6, assim, daí tinha uma propaganda que falava da piridoxina, que não sei o que é importante e tal, tá? E eu me lembro que a minha mãe comprava pra gente tomar e obrigava, assim, tipo, vai tomar porque é importante, porque a vitamina é importante, tá? Então, por que as vitaminas são importantes? Porque elas são utilizadas para sintetizar, tá? Ou para serem, na linguagem bioquímica, precursores, né, das coenzimas. Tá? Então, os seres vivos, né, os organismos vivos, eles usam essas vitaminas para sintetizar essas coenzimas. Tá? E aí eu quero fazer uma ressalva bem rapidinho, assim. Tá? Nós, enquanto animais, nós adquirimos essas vitaminas do alimento. Tá? Nós temos que comer verduras, frutas, enfim, para poder, tá, ingerir essas vitaminas e utilizar, então, elas para sintetizar as nossas coenzimas. E as plantas? Da onde que elas obtêm essas vitaminas? O que vocês imaginam assim? Do solo e da fotossíntese? No final das contas, sim, João, sim. Na verdade, elas usam alguns componentes absorvidos do solo, tá? E a energia obtida na fotossíntese para sintetizar todas essas vitaminas aqui. Por que vocês acham que as frutas e legumes... Oi, João. É tipo xilema, tá falando? Não, os xilemas são os vasos por onde a seiva é transportada. Sim, tá? Aí passa os micronutrientes por ali, então. Exatamente. E são levados até folhas, enfim, determinadas partes da planta, aonde esses nutrientes vão ser utilizados para sintetizar essas vitaminas. Por isso que os legumes e as frutas são fontes de vitaminas, tá? Porque as plantas precisam sintetizar tudo do zero, tudo do zero, tá? Assim como as bactérias e os fungos, tá? Os fungos, as bactérias e as plantas têm que sintetizar essas vitaminas do zero, tá? Do zero. E aí, a partir delas, é que elas sintetizam as coenzimas, tá? Muito bem, tá? E uma outra coisa muito importante, gente, que eu quero chamar a atenção para vocês, diferenciando coenzimas de cofatores, as coenzimas, elas são móveis. O que eu quero dizer com isso? Elas entram no sítio catalítico junto com o substrato, coletam alguma coisa desse substrato e saem do sítio catalítico. E vão para outro sítio catalítico, de outra enzima, levando isso que elas coletaram do substrato ali no sítio catalítico. Elas são transportadores de coisas, são transportadores de grupamentos, né? Ou de átomos ou de algumas moléculas. Tá? Então, elas são móveis. Né? Aqui está dito nessa frasezinha aqui, ó. Elas são móveis. Elas não estão ligadas permanentemente à enzima. Elas entram no sítio, se ligam no sítio, coletam alguma coisa do substrato, tá? E saem do sítio carregando isso. E levam para outro sítio catalítico de outra enzima. Tá? Então, por isso que elas se ligam covalentemente ao sítio catalítico. Tá? E se associam, né, à enzima de uma maneira muito semelhante ao substrato. Tá? Porque o substrato entra, é transformado e sai como produto. A coenzima entra, recebe alguma coisa do substrato e sai do sítio catalítico e vai para outro sítio catalítico. Tá? E aí nós temos aqui um exemplo de uma via metabólica, de uma rota metabólica aqui, que é o ciclo de Krebs, onde nós temos duas coenzimas aqui no ciclo de Krebs, que estão, três na verdade, tá? Que estão mostrados aqui. O NADH, o GTP
e o FADH2. Tá? Isso aqui são as siglas, os nomes dessas coenzimas. Já vou mostrar a estruturinha dela para vocês. Tá? E aí eu vou mostrar o que elas carregam, tá? O que elas levam de um lugar para outro. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, então, um videozinho mostrando como é que isso funciona. Tá? Deixa eu botar som aqui. Deixa eu parar aqui, ó. O que vocês estão vendo aqui? Várias enzimas, tá? Várias enzimas funcionando. Eu vou mandar esse vídeo aqui depois para vocês, tá? Isso vai ficar lá no Moodle também. Vai ficar só o vídeo separado da aula, tá? Para vocês assistirem como vocês quiserem. Então, aqui nós temos várias enzimas. Aqui tem uma, aqui tem outra, 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 e assim por diante, tá? Tem várias enzimas aqui. E o que são essas substâncias que estão aqui, ó? Em verde, cinza, verde não, agora me deu um daltonismo completo aqui. Em vermelho, cinza e branco aqui. São substratos ou coenzimas, tá? Ou coenzimas, tá? Então, esses substratos ou coenzimas aqui, vocês vão observar no vídeo que eles entram e saem dos sítios catalíticos, tá? Entram e saem dos sítios catalíticos. Daqui a pouco o vídeo vai destacar uma enzima dessas e vai mostrar isso acontecendo só naquela enzima ali, tá? Mas observem, tá? Isso acontecendo, ó. É isso que acontece, gente, dentro das células de vocês a cada milissegundo. É essa loucura que vocês estão vendo aí, tá? E aqui agora nós vamos destacar essa enzima aqui chamada malato desidrogenase, tá? E aqui estão os sítios catalíticos dela, tem um sítio aqui e outro aqui. Ela tem duas subunidades, tá? São duas estruturas terciárias unidas, formando uma estrutura quaternária, tá? Então ela tem dois sítios catalíticos, um aqui e um aqui, tá? E aqui vão entrar o substrato e a coenzima, tá? Já vamos mostrar para vocês, tá? Ó, entrou, saiu, tá? Aqui está o substrato dela, essa molécula aqui, ó, de 1, 2, 3, 4 carbonos, tá? Esta molécula aqui é o substrato dessa enzima, denominado malato, tá? Aqui está a coenzima dela. Vejam que a coenzima é muito maior do que o próprio substrato, tá? Que nós chamamos de NAD+, tá? Quando essas duas substâncias entram no sítio catalítico, aqui, tá? O que vai acontecer dentro do sítio catalítico? Tá? Vai acontecer o seguinte, tá? Esta enzima aqui vai remover esses dois hidrogênios aqui, ó, do seu substrato, formando então um produto aqui, sem os dois hidrogênios, e vai transferir um desses hidrogênios para a coenzima. E a coenzima vai sair do sítio carregando esse hidrogênio. Tá? Aí vocês podem pensar, pá, mas é um hidrogênio só, gente. Para que isso é importante? Abrindo um pequeno parênteses. Todo o metabolismo de todos os organismos vivos, tá, é movido por esse hidrogêniozinho aqui carregado por esse NADH. Tá? Mais para frente, na segunda área, vocês vão entender por que disso. Tá? Por que esse NADH carregando esse hidrogêniozinho aqui, ele praticamente, né, participa de tudo no metabolismo de todos os seres vivos. Tá? Ele é extremamente importante. Tá? Então, essa reação aqui pode parecer uma reação simples, tá? Mas essa enzima tem uma função extremamente importante no metabolismo. Remover esses dois hidrogênios, transferir um deles para o NAD, transformando em NADH, e esse NADH levar isso, tá, para uma outra parte da célula. Tá? O João comentou ali, desidrogenação. Exatamente, João. Foi feito, por isso que o nome da enzima é desidrogenase. Tá? Ela desidrogena o substrato e hidrogena, tá, a coenzima. E essa coenzima, gente, vai lá para uma coisa chamada cadeia respiratória nas nossas células, nas nossas mitocôndrias, tá? E vai ativar a cadeia respiratória. O NADH, todo o NADH produzido nas nossas células vai para a cadeia respiratória para ser utilizado, tá, durante, né, ao longo das reações da cadeia respiratória. Tá? Então, esse é o papel da coenzima. Pegar alguma coisa do substrato dentro do sítio catalítico da enzima
e levar para outro sítio catalítico. Tá? É isso que as coenzimas fazem. Tá? É isso que elas fazem. Tá? E aí, então, sai, né, os produtos. O produto aqui e a coenzima com o hidrogênio e o hidrogêniozinho bem pequenininho aqui, um pontinho branco ali, que acho que vocês nem estão conseguindo visualizar direito. Tá? Então, isso é o que as coenzimas fazem. Tá? E muitas dessas enzimas aqui, que estão sendo apontadas aqui, utilizam coenzimas. Isso que vocês acabaram de ver aqui é o ciclo de Krebs. Aquele ciclozinho que a gente aprende no livro, tá? Redondinho. Na célula, ele é essa loucura aqui que vocês estão vendo. Tá? Isto é o ciclo de Krebs. Tá? Muito bem. Então, vamos dar uma olhada rapidamente para a gente encerrar a aula. Tá? E nessas coenzimas. O NAD, que a gente acabou de ver. Tá? Então, a estrutura do NAD, a estrutura química, gente, é tudo isso aqui, ó. Essa baita molécula aqui, ó. Tá? Essa pontinha aqui, ó, isso aqui é o que vem da vitamina, tá? O restante é sintetizado nas nossas células, tá? E quando ele está carregando o hidrogênio, ele tem esse hidrogênio aqui, ó, em azulzinho aqui que vocês estão vendo na ponta da seta aqui, tá? Quando ele está sem o hidrogênio, esse anel aqui está nesse formato aqui, ó. Vocês vejam que só tem um hidrogênio ligado neste carbono aqui, tá? Então é esse hidrogênio que ele carrega de um lugar para outro, tá? Com uma função muito parecida com o NAD, nós temos o FMN e o FAD, que também carregam hidrogênios aqui, ó. Essa é a estrutura química do FMN, tá? Carrega um hidrogênio aqui e outro aqui. Quando ele não está carregando, essa estrutura está assim. Esses nitrogênios aqui estão sem, tá? Os hidrogênios. E o mesmo acontece aqui com o FAD, tá? Quando ele está na forma de FAD H2, ele está carregando os dois hidrogênios aqui, ó, tá? E quando ele está na forma de FAD, ele não tem os hidrogênios ali naqueles anéis. Tá? Então, eles são transportadores. Transportam, tá, esses hidrogênios. Tá? Assim como o FAD, o FMN e o NAD, nós temos outras coenzimas que transportam outras coisas. Nós temos a albiquinona, por exemplo, que é essa estrutura aqui, ó, que transporta OH. Tá? Transporta hidroxilas. Tá? Como está mostrado aqui. Tá? O ácido ascórbico, a vitamina C, também transporta hidroxilas, esses grupamentos aqui. Tá? Aí nós temos, por exemplo, o grupo M, tá? que é essa coenzima aqui, que tem um ferro no centro aqui, é extremamente importante para a transferência de elétrons e hidrogênios, enfim, né, dentro da mitocôndria, tá? Através desses íons de ferro aqui. Ora o ferro está na forma de mais 3, ora ele está na forma de mais 2. Tá? Então, tudo isso são coenzimas. Tá? E por último, aqui nós temos o próprio ATP, que eu mostrei para vocês aqui, tá? Que aqui estão os 3 fosfatos, ó, e as cargas negativas do fosfato, aquelas cargas negativas que o magnésio estabiliza, tá? Ele também é uma coenzima, porque ele carrega fosfato. Ele carrega fosfato de um lugar para outro na célula. Tá? A coenzima A, que é uma coenzima que nós vamos falar bastante ao longo da disciplina, carrega esse grupamento aqui, ó, chamado de acetil. Tanto é que nós chamamos essa coenzima, quando ela está com o acetil, de acetil-CoA. Tá? É a coenzima A carregando o acetil. Quando ela está sem o acetil, nessa pontinha aqui, tá? Ela tem só o enxofre aqui, um SH. Tá? Então, fica só esse grupamento SH. Não tem o COCH3. Tá? E aí, por último aqui, né, a tiamina de fosfato também. A tiamina de fosfato carrega esses grupamentos aqui, hidroxil aqui, né, alquil, que tem esse radical R aqui. Tá? Então, carrega um grupamento um pouco maior. Tá? Então, são essas as grandes diferenças, gente, entre coenzimas e cofatores. Cofatores, tá? Íons, na sua grande maioria, metálicos divalentes, que estão associados fortemente, tá, à minha enzima, lá no sítio catalítico, e auxiliam, tá, essa enzima na acomodação dos seus substratos. Coenzimas de origem orgânica, na sua grande maioria derivadas de vitaminas, tá, que tem como função transportar esses grupamentos, tá, transportar, tá, coisas de um sítio catalítico de uma enzima para outro sítio catalítico de outra enzima. Tá? E esse transporte, gente, é o que move o nosso metabolismo. Tá? O nosso metabolismo depende muito, muito, muito
das coenzimas. Se não tivermos coenzimas presentes, o nosso metabolismo praticamente vai ter um prejuízo gigantesco, tá? Muito bem. Dúvidas? Não? Deixa eu deixar o Pai Mal aqui. Alguma dúvida, gente? Deixa eu passar para cá. Não? Tudo certo? Deixa eu parar a gravação, então. Estamos